Você sabe o que é diabetes? O vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre essa doença que tem acometido muitas pessoas no Brasil e no mundo, e a sua frequência está cada vez maior por conta de vários fatores. Mas vamos falar o que é diabetes para você pelo menos inicialmente entender sobre essa doença, para você começar a tomar as medidas de prevenção e de tratamento. Mas por que um cardiologista falando sobre diabetes? Diabetes é uma das principais causas de infarto, de AVC, de várias doenças no coração, nos vasos, em vários órgãos do corpo. Os pacientes diabéticos, uma das principais causas de morte dos pacientes diabéticos são doenças do coração. E a gente precisa tratar, precisa cuidar, investigar, acompanhar de perto os pacientes diabéticos para que eles evitem as complicações cardíacas e as demais da diabetes. Mas vamos lá, o que é diabetes? Do ponto de vista direto, quando o paciente vai fazer exame de sangue, que é um dos exames, é a glicemia de jejum, e essa glicemia de jejum está acima de 126, o número do resultado lá do seu exame de sangue, acima de 126, duas medidas da glicemia de jejum, o paciente tem um diagnóstico de diabetes. Tem outros critérios também sobre diabetes, com outros exames de sangue, só que eu não vou me deter um pouco neles nesse vídeo. Em outros vídeos a gente fala especificamente do diagnóstico da diabetes. Mas o que é diabetes? É quando a glicose está alta, acima desses níveis no corpo, no sangue. E o que é a glicose? A glicose é um tipo de açúcar. E os açúcares são os carboidratos. De uma maneira geral, os nutrientes que a gente se alimenta são divididos em três grupos: as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Os carboidratos são mais popularmente conhecidos como os açúcares dos alimentos. Não é aquele açúcar branquinho que bota para adoçar o café, para fazer bolo, o açúcar para fazer as massas, o açúcar para adoçar o suco, né? Não é só esse açúcar, são os açúcares diversos que estão na natureza. Por exemplo, a batata inglesa, ela é praticamente só o açúcar próprio dela, né? E aí os açúcares, são divididos em moléculas diferentes. Tem aquelas pequenas moléculas que são únicas, são isoladas. Uma delas é justamente a glicose, essa molécula isolada que corre no corpo, no seu sangue. Quando você come um pão, esse pão ele é formado por moléculas grandes dessa glicose. Melhor dizendo, umas moléculas grandes formadas por várias moléculas de glicose unidas, conectadas uma à outra. Um outro exemplo, a batata inglesa. A batata inglesa, a constituição dela é de amido. O que é amido? É uma molécula grande e ela é formada pela junção de várias pequenas moléculas de glicose. Então, a glicose conectada com outra glicose, conectada com outra glicose, conectada. Aí você junta várias glicoses, une todas elas e tá lá a batata inglesa. Se você pegar uma bola de gude, vamos ter essa comparação aqui. Pegar uma bola de gude, a bila, né? Algumas pessoas podem conhecer assim. Então, uma bila daquela é uma molécula de glicose. Aí você pega um saco, bota uma bila, pega outra bila, bota várias bilas nesse saco, tá? Então, uma bila sozinha, isolada, é uma glicose, uma molécula de glicose. E você junta essas bilas em um saco e ali está, por exemplo, a batata inglesa, tá certo? Então, é a união de todas essas moléculas de glicose. Quando você come a batata frita, que está lá essas moléculas de glicose, essas bilas todas unidas nesse saco, o seu sistema digestivo, desde a boca, passando pelo estômago, e todo o intestino vai digerir, vai quebrar, vai rasgar esse saco. Ao rasgar esse saco, ele vai separando essas bilas soltas, isoladas,
lá no intestino, essas bilas são absorvidas e chegam no sangue, e aí é a forma como a batata frita foi absorvida. Não chega os nutrientes da batata frita que vão chegar lá no sangue, não são esses o saco completo de bilas. O corpo precisa degradar, separar essas bilas. Quando essa bila estiver sozinha lá no intestino, é que ela vai poder ser absorvida para dentro do sangue. E lá no sangue, essa bila vai ser distribuída por todo o corpo, né? Essa molécula de glicose vai ser distribuída por todo o corpo. Então, essas pequenas moléculas têm vários tipos. Tem a glicose, tem a frutose e a galactose. Cada um faz parte de alimentos diferentes, constituindo alimentos diferentes e vão ter propriedades. A medicina, a ciência definiu o uso da glicose como uma forma de você diagnosticar a diabetes. Então, os alimentos têm os carboidratos como um todo, que constituem nos alimentos e até no nosso corpo, assuntos para próximos vídeos. Essas grandes moléculas que serão quebradas e serão absorvidas para o nosso sangue e lá ser distribuídas. E aí quando essa glicose está aumentada no sangue, que aí ela começa a ter a diagnóstico, a definição de diabetes. Mas a diabetes não é só essa glicose que aumentou, são várias outras alterações que vão acontecendo progressivamente no corpo do diabético, que até chegar nessa fase. Então, são várias alterações que vão acontecendo progressivas e o final das contas, infelizmente, é o desenvolvimento da diabetes. Tá? Se você tem alguma dúvida mais especificamente sobre esse assunto, comenta para a gente tentar esclarecer, tentar te orientar da melhor forma para você realmente prevenir doenças do coração. Se você já tem alguma delas, tratar, e eu espero que eu possa dessa forma ajudar você a construir uma saúde inabalável do teu coração. Até o próximo vídeo, até mais, tchau!